O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbem nem se intimide o vosso coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Santa Teresa de Jesus nasce em 1515. Lembrar só um pouquinho da vida dela, antes de chegar nesse momento, para a gente entender quem é essa mulher que Deus escolhe para ser reformadora do Carmelo e para viver essa experiência da transverberação. Então ela nasce numa época de expansão mundial, né? Então lembra que o Brasil foi descoberto em 1500, né? As Américas em 1492, então Portugal e Espanha são assim países que mais descobrem outros territórios, que envia também missionários com isso. Então eles descobrem, evangelizam e tem uma efervescência muito grande cristã nessa época, né? Só que existem alguns problemas também que acontecem nessa época. Vocês lembram que ano que começou a revolta protestante, podemos assim, a reforma protestante? Olha aí, ó, ele já foi evangélico, foi pastor. Já Então a reforma protestante com Lutero começou em 1517, quando ele, 95 teses, né, numa catedral na Alemanha, Wittenberg, ele coloca ali, prega na frente da igreja, todos aqueles textos questionando a Igreja Católica. Então veja que é um período, 1515, 1517 acontece isso. Estamos num período também que Erasmo, que é um filósofo, ele coloca, chama modernismo. Né? A gente pensa que é moderno hoje, né? Mas o modernismo começou no século XVI, tá? Na filosofia. Né? O que era modernismo? O homem já não é mais o centro do universo, visto como o centro do universo. O homem é visto como... Não, Deus não é mais o centro do universo, agora o homem se tornou o centro do universo. Então é como se a crença já não basta, não precisa mais, passou esse pietismo, agora o ser humano que é ser inteligente, é ele que domina o universo. Né? Mas por quê? Tinha acontecido algumas coisas, né? Se vocês lembrarem, por exemplo, Galileu tinha descoberto algumas coisas que a Terra não gira em torno, não é o Sol que gira em torno da Terra, mas a Terra que gira em torno do Sol, que existem outros planetas, né? Que a Lua gira em torno da Terra. Para nós isso é óbvio hoje quando a gente estuda na escola, né? Mas naquela época não era óbvio, a observação pelas lunetas não era igual hoje. Então descobrir alguma coisa assim era algo incrível. E essas descobertas levavam o homem cada vez mais a se colocar no centro, dizendo: nós conseguimos compreender o universo, entender o universo e dominar o universo. E é interessante quando o Papa João Paulo II foi em 82, né, 1982 na Espanha, ele disse assim, uma frase muito bonita, né? Quando a história, né, a filosofia, colocou o homem no centro do universo, São João da Cruz e Santa Teresa apareceram para lembrar que se o homem é o centro do universo, o centro do homem é Deus. Então, por mais que ele possa ter, e Deus colocou o homem na Terra para dominar isso e fazer as coisas, mas continua Deus sendo o centro do universo, do homem. Né? Santa Teresa cresceu então, você imagina, nesse meio católico efervescente, cristão, dividido também, com muitas lutas, muitas guerras e problemas. Eles tinham acabado de reconquistar a Espanha também, expulsar os muçulmanos de lá. Então aconteceram várias coisas, né? E ela cresce numa família católica com um desejo muito grande de amar a Deus, né, e de ver Deus. Tanto que com 4 aninhos de idade ela sai de casa, falaram para ela que para ela ver Deus ela precisava morrer. Falaram, então vamos para a terra dos mouros, chamou o primo dela, Rodrigo, falou, vamos para a terra dos mouros que a gente vai morrer. Os mouros eram os muçulmanos, né? Vamos lá que a gente vai morrer. E saíram de casa,
uma cidadezinha, fugiram de casa. O tio dela pegou ela já assim, mais ou menos 1 quilômetro de casa, 1,5 quilômetro, e eles tinham que passar um rio, eles passaram um riozinho que tem na cidade, uma baixada, e estavam subindo, estavam lá hoje chama os 4 postes, né, que tem uma vista de Ávila assim muito bonita. Depois a Jéssica mostra umas fotos aí para vocês. E nós vemos Santa Teresa crescer com esse desejo, mas na sua adolescência, na sua juventude, ela também experimenta a mundanidade. Como é que ela experimentou a mundanidade da sua época? Com os romances de cavalaria. Então ela tinha uns primos, ela começou a falar umas besteiras, começou a ler muito romance de cavalaria, aqueles livros que mexem com a gente e não sei o quê, e começou a ser um pouco mundana. Aí o pai coloca ela numa escola de freira para ela se endireitar, né? E depois ela descobre a vocação, sim, não sei com qual a profundidade que ela descobriu a vocação, mas ela quis entrar no Carmelo, entrou no Carmelo da Encarnação, né? Chama Mosteiro da Encarnação, em Ávila, e depois ela fica ali 19 anos nesse mosteiro, até fazer uma experiência profunda com Deus. Então, aos 19 anos ela foi uma freira doada, entregue, sim, mas era mais ou menos também no sentido que ela saía muito para conversar com as pessoas, ela vivia no chamado parlatório. Parlatório é um lugar onde tem mosteiro que as monjas podem receber as pessoas de fora. Então ela tinha muita regalia, porque ela conhecia muita gente boa, né? Então ela conseguia trazer muita doação para o mosteiro, então ela tinha muitas liberdades, né? E ela viveu aproveitando um pouco essas liberdades dela, né? Mas chegou um dia que o Senhor, quando ela saiu da capela, era Quaresma, né? 1554, vocês lêem no Livro da Vida, capítulo 9, né? Ela sai da sua cela, não, da capela, e vê uma imagem de Jesus atado à coluna. Uma imagenzinha bem pequena assim, que está no Mosteiro da Encarnação, né? E ela viu essa imagem de Jesus atado à coluna e falou assim, nossa, ele sofreu tudo isso por mim. E aquele dia ela foi tocada. E ela falou assim, nossa, eu preciso desprezar tudo que é pecado para me entregar totalmente. E aquele dia ela viveu podemos dizer assim, uma segunda conversão. Começaram as coisas a amadurecer, fortalecer dentro dela o sim dela a Deus. Ela começou a abraçar tudo que era de Deus e renunciar às partes mundanas como ela vivia. Aí ela faz uma outra experiência de sentir esse desejo de ser chamada para viver uma radicalidade, voltar a viver a regra primitiva do Carmelo. Então ela sai do Carmelo com autorização, funda as Carmelitas Descalças e depois vem o ramo masculino, os Carmelitas Descalços, né, com São João da Cruz. E ela é chamada de volta para o Mosteiro da Encarnação para ser superiora lá agora. E aí ela como superiora, é engraçado esse dia, né? Porque as freiras estavam esperando ela voltar, umas felizes e outras revoltadas. E as freiras fizeram manifestação na porta do mosteiro do lado de dentro. Não queremos Teresa, não queremos Teresa. Vocês imaginam, mas o superior do Carmelo masculino obrigou ela a voltar. E aí, para dar um jeito lá no mosteiro, que era muita monge, estava meio bagunçado, né? Aí ela, enquanto elas estavam brigando numa porta lateral, ela deu a volta, entrou pela capela e foi direto para o coro. O coro é aquele lugar onde as monjas rezam, né? Tudo um ladinho da outra, assim. Aí ela entrou no coro e colocou uma imagem de Nossa Senhora bem no lugar da superiora e ficou sentada do lado. Aí ela senta do lado da imagem de Nossa Senhora e fica esperando as monjas se acalmar lá fora, brigando lá, e até entrar na capela. Aí alguém deve ter falado, acho que é melhor vocês ir para a capela, a superiora está lá. Aí elas foram, aí as monjas, imagina, entrar na capela em silêncio, monja, né? Aí viram Teresa, aí todos os monjas sentaram, né? Falaram assim, de partir de hoje, a superiora da casa é ela. E apontou para Nossa Senhora. Vocês imaginam então como é que você fica numa situação dessa, né? Como é que você fica? Você fala, meu Deus, a partir de hoje a superiora é a Virgem Maria e eu estou a serviço dela para ajudar vocês, né? Aí já começou a colocar um clima de paz naquela comunidade, um clima profundo de oração, um clima profundo de entrega. E ali Santa Teresa vai viver momentos muito fortes, né? Então, nós visitamos lá esses tempos atrás, nós podemos ver o lugar onde ela e São João da Cruz conversavam, chegaram a levitar os dois no parlatório, né? Então tem algumas graças extraordinárias. Santa Teresa tem isso, ela tem visão de Jesus atado à coluna, ela tem visão do inferno, ela tem visão da Trindade, ela teve várias visões, coisas que
E muitas vezes, e ela ia para os padres, perguntava, olha, eu estou vendo isso, o que é isso? Né? Perdia discernimento sobre aquilo que ela via. Ela não acreditava em tudo não, tá? Tanto que Santa Teresa, quando ela tinha uma visão, ela perdeu com o padre, sabe o que ela fazia? Quando ela tinha um sentimento, uma visão, ela jogava água benta. Se não for de Deus, vai desaparecer, entendeu? Se essa coisa da minha cabeça vai desaparecer, se é do demônio vai cair fora logo. Então, ela jogava até água benta quando ela tinha alguma visão assim, para tentar entender, né? Mas era uma graça extraordinária. E aí um dia, Deus confirmando ela, né, no que nós chamamos de matrimônio espiritual, então na união da sua alma definitivamente com Deus, né? Vocês lêem, tem as 7 moradas, assim, tem um momento ali da 6ª morada para frente que você vive, né, o matrimônio espiritual. Tem a fala da união das vontades, então você deu a sua vontade completamente ao Senhor, da 5ª para a 6ª morada, 6ª para a 7ª você está se unindo definitivamente, que é esse matrimônio espiritual. Aí você chega na 7ª, sua alegria, você está unido ao Senhor. Né? Então é uma progressão na vida espiritual, onde a gente passa da vida ativa, as 3 primeiras moradas, né? Sou eu que faço as coisas para agradar a Deus. Da 4ª para frente é Deus que inspira as coisas e eu aceito. É a vida espiritual passiva. É quando a gente... Vocês vão sentir um dia na vida, quando esfriar um pouco a fé, a oração, vocês não sabem o que está acontecendo, mas vocês sabem que vocês têm que ser de Jesus. Sabe aquelas coisas que fazem, eu não consigo rezar direito. E é porque passou as primeiras moradas onde você sentia, você fazia as coisas e você tomava a frente da sua vida espiritual. Agora Deus está te chamando a algo mais profundo. Quando Deus te chama a algo mais profundo, Ele tira os gostos das coisas que você fazia para te colocar no que Ele quer que você faça. Aí Ele começa a pedir outras coisas, outros tipos de caridade, outros tipos de pessoas a suportar, outras orações para fazer. E você fala, por que eu estou... E você sente que tem que fazer, mas não é aquilo que era o seu gosto, né? Porque é Deus que está pedindo. É a vida espiritual passiva, que é melhor do que a ativa. Que a ativa a Santa Teresa fala que o problema é que as almas não querem sair da 3ª morada. É onde elas se organizaram, criaram uma disciplina de vida, de oração, de estudo, de caridade, mas elas são apegadas àquilo. Então elas não deixam Deus mais fazer. É elas que fazem coisas para Deus, só que aí tem soberba, tem orgulho, vaidade, e a alma não percebe, ela fica escrava daquilo que ela faz para Deus. Olha que interessante. Tem que desapegar até disso para você poder ser todo de Deus. É muito profundo. Né? Então Jesus confirmando essa experiência, Deus confirmando essa experiência dela de união profunda, dá essa visão para ela que eu vou ler agora uns trechos para vocês entenderem o que aconteceu. Então nós estamos no livro da vida, no capítulo 29, número 13, ela diz assim: quis o Senhor que eu tivesse algumas vezes esta visão. Então ela teve esta visão. E hoje tem uma capela, chama Capela da Transfiguração, nós estivemos lá, onde era metade da cela dela está dentro dessa capela. Então eles cortaram metade da cela para fazer a capela. Então o altar está bem onde ela recebeu essa graça, essa visão. Coisa mais linda. Eu vi um anjo perto de mim, do lado esquerdo, em forma corporal, o que só acontece raramente. Então, raramente ela tinha essa visão de um anjo tão bem feitinho. Muitas vezes me aparecem anjos, mas só os vejo na visão passada de que falei, que é só a visão espiritual, sensação. Né? O Senhor quis que eu visse assim. Não era grande, mas pequeno e muito formoso, com um rosto tão resplandecente que parecia um dos anjos muito elevados que se abrasam. Deve ser dos que chamam querubins. Já que não me dizem os nomes, ela está tentando adivinhar. Mas bem vejo que no céu há tanta diferença entre os anjos que eu não saberia distinguir. Então, acho que ela viu mais de um anjo de forma diferente, né? Então ela viu que tinha bastante. Vi que trazia nas mãos um comprido dardo de ouro, em cuja ponta de ferro julguei que havia um pouco de fogo. Então você imagina o anjo com uma flecha, São Miguel ali está com a espada, mas um anjo com um dardo, né, inflamado. Né? Então, ponta de ouro com fogo. Né? Eu tinha a impressão de que ele me perfurava o coração com um dardo algumas vezes. Então, perfurava o coração. E a gente lembra de Jesus, né? Transpassado pela lança também. Atingindo minhas entranhas. Quando tirava, parecia-me que as entranhas eram retiradas e eu ficava toda abrasada no imenso amor de Deus. Então, eu entrava dentro do coração dela e tirava, parecia que arrancava o coração, arrancava tudo, né? As entranhas, as vísceras, arrancava tudo que tem dentro dela. Né? Então, imagina a dor. E olha só que interessante, a dor era tão grande que eu soltava gemidos. E era tão excessiva a suavidade produzida por essa dor imensa que a alma não desejava que tivesse fim, nem se contentava, senão com a presença de Deus.
Então era algo que era uma experiência de Deus profunda, não era algo que eu queria, por isso que é passivo esse momento, sabe? Eu não quis ter a visão do anjo, não quis ser flechado, não quis sentir dor. E era uma dor profunda, dor espiritual, era uma visão espiritual, mas que tocava também o seu corpo, e ela sentia, e ela gemia de dor. E ao mesmo tempo que isso feria, trazia uma suavidade imensa, que produzia amor, e ela fala assim, eu quero ficar na presença de Deus. Como os discípulos na transfiguração, é bom estarmos aqui, sim. Vamos fazer 3 tendas, né? Quando você experimenta Deus, com certeza, todo mundo que já teve aqueles momentos de experiência, assim, eu quero ficar assim, eu queria permanecer nesse momento, né? Era essa graça que eu queria para sempre na minha vida, né? Mas não dá. Não se trata de dor corporal, é espiritual, se bem que o corpo também participe às vezes e muito, é o que ela diz. É um contato tão suave entre a alma e Deus, que suplico a sua bondade que dê essa experiência a quem pensar que minto. Então, quem achar que ela está mentindo, fala que Deus dê essa experiência, né? Nos dias que isso acontecia, eu ficava como que abobada. Não queria ver nem falar com pessoa alguma. Eu ficava meio, sabe, abobada. Mas ficar abraçada ao meu sofrimento, que era para mim uma glória maior do que todas as coisas criadas. Isso me aconteceu algumas vezes, quando o Senhor desejava que me viessem esses arroubos tão grandes, e eu mesmo, estando entre pessoas, não podia resistir a eles. Imagina você ter uma experiência dessa no meio dos outros, né? Para meu pesar, isso começou a ser divulgado. Desde que os tenho, não sinto tanto esse tormento, mas apenas a dor de que falei antes. Não me lembro onde, que é muito diferente em muitas coisas de maior valor. Quando começa esta dor de que falo agora, parece que o Senhor arrebata a alma e leva ao êxtase, não havendo como ter mágoa ou padecer, porque o deleite logo vem. Bendito seja Deus para sempre, aquele que tantas graças concede a quem tão mal corresponde a tão grandes benefícios. É bonito ver ela contando essa experiência. Como eu disse, serve para quê? Na caminhada de Santa Teresa. Serve para confirmar ela numa graça de estado. É estar nesse momento de união com Deus, profunda. E que não é ela que é a autora desta união, mas é Deus quem quis dar essa graça de união. Deus quem quis fazer dela uma alma esposa. Nós escutamos já um cantado, né? Meu amado é para mim, eu sou para o meu amado, vai ser cantado depois. Mas nós escutamos uma poesia, né? Vossa sou, para vós nasci, que mandais fazer de mim. Tem umas poesias muito bonitas, que ela relata essa união profunda com Deus, né? Então que sirva para nós essa experiência, para a gente lembrar que cada vez mais que a gente caminha para Deus, se une a Ele, mais o nosso coração dilata, mais o nosso coração cresce. A ponto de alguns viver a experiência de ser flechado mesmo. Se você ler na história da igreja, tem alguns santos, né, como Santa Teresa, mas São Felipe Neri, por exemplo, num dia de Pentecostes, ele estava lá nas catacumbas de São Sebastião, e ele sentiu o peito dele crescer, a ponto de quebrar a costela. O coração dele cresceu, aumentou. O nosso superior, o Padre Sandro, primeiro superior nosso, quando ele morreu, eu fui no hospital, né? E aí o médico falou assim, o coração dele era muito grande, a dimensão do coração aumentou, então ele não tinha mais como bombear, não tinha força mais para bater, para bombear sangue para o corpo todo. Eu falei, não, é tranquilo, a gente já sabe que o coração dele é grande, né? Então é muito bonito ver que na história, alguns santos, o coração dilatava a ponto de a forma do coração aumentar, e outros que viviam com essa chaga, né? Outros santos, São Francisco de Assis e outros santos que sentiram também a chaga, né, do peito aberto, né? Então que hoje nosso coração se dilate, mesmo que talvez ainda não no mesmo tamanho da graça de Teresa e dos outros santos, mas que nosso coração se dilate para o amor, que é a única coisa que faz a gente crescer mesmo, de verdade, em união com Deus e em união com o próximo. Que essa seja a nossa meta, que Santa Teresa interceda por nós. Amém.